Como advogado irá dividir um imóvel quando há briga na família por esta divisão? Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Marcel Rulli. Dos últimos anos, venho fazendo com que advogados faturem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. No Brasil, são mais de 30 milhões de imóveis irregulares. São imóveis que não têm matrícula, são imóveis que não possuem escritura, são imóveis que estão totalmente fora do mercado imobiliário. Banco nenhum financia imóvel irregular, não tem segurança nenhuma de se comprar e vender imóvel, vou falar vulgar aqui com vocês, queridos alunos, entre aspas, sem escritura. Por isso é uma advocacia tão promissora, por isso é uma advocacia que faz com que você fature altos honorários. Então, esteja sempre preparado para regularizar qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Conte comigo, me segue nas redes sociais, Instagram, YouTube, Telegram, que sempre tem muito conteúdo prático focado aí para te ajudar nesse grande desafio. Vamos agora para o tema? Como que o advogado, então, divide um imóvel quando está uma briga danada na família pela divisão? Queridos alunos, quando não houver consenso, o caminho será se utilizar da famosa ação divisória. Presta bastante atenção, que tem alguns detalhes importantes para você não errar. O primeiro ponto da ação divisória, que eu quero que você saiba, ela está prevista no Código de Processo Civil entre os artigos 588 até o artigo 598. Vou repetir então para você, são 10 artigos apenas, 588 ao 598. O que você tem que saber? Vamos lá, presta bastante atenção no professor agora. A indivisão deve ser sempre uma situação temporária, dado o caráter de exclusividade do direito de propriedade. Assim, a lei adota a tese segundo a qual a situação de comunhão é incômoda, na medida em que o uso comum da coisa tende a gerar conflitos entre os coproprietários, e assim a lei facilita a divisão do bem entre os condôminos, aquele que é dono com alguém. Desse modo, surge a ação de divisão prevista no artigo 569, inciso 2 do Código de Processo Civil, que tem por finalidade extinguir a comunhão com a partilha da coisa comum entre os coproprietários, os comunheiros. Queridos, presta bastante atenção. A divisão nem sempre é possível. E isso daqui é um dos erros que eu já vi na prática. Por quê? A condição para a propositura da ação de divisão é que o imóvel seja divisível. Parece assim, lógico, né? Parece óbvio, mas não é tão na prática. Preste atenção. Vamos pensar aqui, professor Marcel Rulli, quais são as causas de indivisibilidade de um imóvel? A primeira, um exemplo, a divisão, a indivisibilidade natural. Como que você divide uma casa? O ex-marido fica com a sala e a cozinha e a ex-esposa com os banheiros, quarto e o fundo. Então aqui eu tenho um exemplo de indivisibilidade natural. Um apartamento, como se divide? Não vai dar. Além disso, e aqui acontece muito na prática com imóveis rurais, nós temos um problema da indivisibilidade legal. E onde está isso? E eu falei para vocês aqui, imóvel rural é comum nos depararmos com isso. Exemplo, Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 1964. Lá no artigo 65 do Estatuto da Terra, é proibida a divisão em áreas de dimensão inferior ao módulo rural. E ainda, a Lei 6766 de 1979, e aí agora a 6766, loteamento, né, imóveis urbanos, lá no artigo 4º, inciso 2, esta lei também proíbe lotes urbanos com medida inferior a 125 metros quadrados. Então, é um terreno que os ex-cônjuges querem dividir, mas se cada um deles ficar com menos de 125 metros quadrados, você não se utilizará da ação de divisão. Combinado aqui? Então, pronto, você superou essa etapa, você analisou o caso,
os ex-cônjuges, a família ali está brigando para dividir o imóvel. É uma fazenda, são 4 herdeiros, vamos pensar assim, cada um dos 4 ficará com um pedaço do imóvel que respeita o Estatuto da Terra. Então você pensou, sim, é possível fazer ação divisória. Você agora vai partir para ação divisória. Vamos pensar, professor, o que eu vou fazer? Primeiro, o procedimento da divisão, ela possui 2 fases. Vamos lá. A divisão de terras, assim como a demarcação, é procedimento que comporta 2 fases. A primeira fase, os requeridos são citados para contestar em 15 dias, seguindo o procedimento comum, sendo que o juiz decidirá por sentença, isso está previsto no artigo 577, 578 e 589, sobre a pretensão de dividir, podendo, por exemplo, negar esse direito se o juiz se deparar com a indivisibilidade física ou legal do imóvel. Uma observação importantíssima, queridos alunos. Se nesta primeira fase se verificar a impossibilidade completa da divisão por ofensa às dimensões do módulo ou lote, o juiz, desde logo, indeferirá o pedido por impossibilidade jurídica do pedido. Então, essa primeira fase, o juiz vai analisar assim, sim, é possível ou não é possível a divisão? Ok, é possível. Agora sim, começa a segunda fase. A segunda fase será o momento que se executam os trabalhos divisórios. O juiz nomeará um agrimensor e arbitradores. Transitada em julgada a sentença que julgou procedente a pretensão de dividir, é nomeado perito para os trabalhos divisórios. As partes têm direito a indicar assistentes técnicos. Queridos, é possível, professor, eu acumular, por exemplo, uma ação de divisão e demarcação? Sim, é possível a acumulação do pedido de divisão com o de demarcação, citando-se condôminos e os confrontantes. As pretensões de demarcar e dividir se solucionam na primeira fase, lá quando o juiz verá que sim, é possível dividir, sim, é necessária a demarcação. Julgados procedentes ambos os pedidos, demarca-se primeiro. Homologada a demarcação, divide-se. Isso está previsto no artigo 570. Vamos lá. Professor, apresentação dos títulos, porque eu vejo aqui que o 588 fala a petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente conterá. Aqui, eu quero dizer para vocês que julgada a pretensão de divisão por sentença, o que seguiu o procedimento comum, os condôminos agora serão intimados para, no prazo de 10 dias, apresentar seus títulos e requerer os quinhões. Isso está no 591. Nessa fase, as partes alegam e requerem o que julgar necessário para esclarecimentos e atribuição de quinhões. O juiz, tendo em vista os pedidos, decide em seguida. Está previsto isso no 592 do CPC, determinando os parâmetros que deverão ser seguidos pelo perito, tendo em vista as impugnações. Não havendo impugnação, o juiz determina a divisão geodésia do imóvel. Professor, como que são feitas as operações da divisão? As operações de divisão do imóvel, queridos alunos, com base na decisão descrita no artigo 592, o perito propõe, em laudo fundamentado, a demarcação, seguindo as regras da decisão judicial e ouvidas as partes, artigo 595. Sobre o laudo, ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decide sobre a partilha e, em cumprimento dessa decisão, o perito demarca os quinhões. As operações de divisão se iniciam pela medição do imóvel, de acordo com o título de propriedade e a decisão descrita no artigo 596 do Código de Processo Civil. Concluídos os trabalhos, o perito desenha na planta das primeiras operações os quinhões, organizando novo memorial, onde são descritos todos os quinhões individualmente, conforme foram traçados, expedindo-se o auto de divisão, assinado pelo juiz e pelo perito, com prolação de sentença homologatória de divisão. Lembrando sempre, tá? A divisão poderá ser feita amigavelmente por escritura pública, desde que todos sejam capazes e não haja briga. Vocês percebem aqui o trabalho gigantesco de peritos. A ação divisória não é uma ação barata, por isso sempre tentem acordo, instruir tanto o seu cliente quanto a parte contrária,
de fazer por consenso, fazer por escritura pública, não chegar nesse ponto, porque verdadeiramente é um procedimento, um processo caro. Vamos sintetizar tudo que nós vimos? Professor, qual foro competente para eu ajuizar a ação divisória? Queridos, aqui nós estamos diante de uma competência absoluta, prevista no artigo 47 do Código de Processo Civil, então é o foro da situação da coisa. Se o imóvel estiver situado em mais de uma comarca, inclusive de outro estado, a competência se firma pela prevenção de uma delas, em outras palavras, a que for ajuizada primeiro. Se houver interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública, a competência da Justiça Federal, e aí isso está previsto no artigo 45 do CPC. Quem que possui legitimidade ativa e passiva, professor Marcel Rulli? Na ação divisória, são ativa e passivamente legitimados os cotitulares do direito real sobre a coisa, que a comunhão se refira ao direito de propriedade, que era outro direito real, como usufruto ou uso ou a enfiteuse. Observação: como o pedido de divisão se classifica no rol das chamadas ações reais imobiliárias, o cônjuge deverá dar seu consentimento. O valor da causa é o valor de avaliação do imóvel. A petição inicial é a petição comum, atendendo o artigo 319 do Código de Processo Civil. Professor, qual é a defesa que o réu pode dar? Serão citados para contestar em 15 dias, seguindo o procedimento comum na primeira fase. Entre aspas, tá? A melhor defesa é alegar e comprovar a impossibilidade da completa divisão por ofensas às dimensões do módulo ou lote, devendo o magistrado desde logo indeferir o pedido da parte autora. Na segunda fase, tanto o autor quanto o réu têm direito a assistentes técnicos. Espero que você, tendo esse conhecimento da ação divisória e que o prejuízo e a demora que causará para o cliente, você consiga, diante desse conhecimento, buscar bons acordos. E mais, nunca, mas nunca ajuizar uma ação divisória de imóvel que não pode ser fisicamente dividido ou legalmente dividido. Te espero para a próxima lição prática. Um grande abraço. Fique com Deus e com licença.